Bom dia, meus queridos. Vamos trabalhar hoje a equação de primeiro grau. Definindo então o que é uma equação de primeiro grau, significa que é uma sentença matemática onde temos um sinal de igual e que o nosso objetivo aqui é achar o valor da letra que vai aparecer, seja essa letra X, Y, A, B, qualquer tipo de letra. Para acharmos o valor da variável, ou seja, a letra, nós temos que separar. O sinal da igualdade, ele é a nossa ponte, a gente chama de ponte. E a gente tem que separar o que é letra para o primeiro membro, o que é número para o segundo membro. E sempre, por isso que a gente colocou aqui a casa das letras e a casa dos números. E aí tem um detalhe, toda vez que nós estivermos fora de casa, nós vamos ter que voltar para casa. Aqui colocamos um simples exemplo de equação, onde os x já estão na casa deles, que seria a casa do lado antes da igualdade, e teríamos que passar então o 7, que está fora de casa, para o lado de lá. E toda vez que nós tivermos que ultrapassar esse sinal da igualdade, a gente tem que pagar uma multa. Nesse slide aqui, a gente colocou um lembrete dos passos que a gente deveria fazer quando nós temos uma equação. Então, primeiro organizar as letras para o lado da casa das letras e os números para o lado da casa dos números. E sempre que a gente tiver que trocar de lado, nós temos que inverter a operação que estava sendo feita por aquele valor, por aquele número ou por aquela letra. E isso a gente significa assim pagar um pedágio. E nesse próximo slide aqui, nos 3 últimos slides, nós colocamos 3 tipos de exemplos de equação, que são, esse primeiro exemplo aqui é uma equação bem simples, onde eu coloquei como mais 8, por exemplo, estava fora de casa, né? Ele estava aqui do lado de cá, onde é a casa das letras, a gente passou ele para o outro lado, que era a casa dele. Só que a partir do momento que ele teve que ultrapassar o sinal da igualdade, ele teve que pagar a multa, que seria trocar a operação que ele estava fazendo. Da mesma forma, o 2x estava lá na casa dos números, ele teve que passar para o lado dele, ultrapassando o sinal da igualdade. O sinal da igualdade aqui ele serviria como uma ponte onde temos que pagar o pedágio. Colocamos aqui um exemplo um pouco mais trabalhado, que a gente tem que, em primeiro lugar, ajeitar ali, por exemplo, nós temos o 5 que está multiplicando o parênteses, né, no caso o x e o 4, e depois ali do outro lado também tem o 2 que está multiplicando. Então, primeiro nós temos que fazer essas multiplicações, para depois, na segunda linha, a gente daí separar o que é letra para um lado e o que é número para o outro, sempre pagando o pedágio, ou seja, trocando a operação que estava sendo feita. Se a operação era positiva, a gente, né, no caso soma, eu teria que passar para o outro lado subtraindo, e vice-versa. Da mesma forma como ali no final nós tínhamos 3x, o 3, ele, entre o x ali, ele está multiplicando. O inverso de multiplicação é divisão. E nesse último slide aqui, a gente trouxe um exemplo também, onde eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. E a partir do momento que achamos o mínimo múltiplo comum, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. E aí, da mesma forma, eu vou primeiro fazer as devidas multiplicações e depois colocar os fatores, né? O que tiver x do primeiro membro na casa das letras e o que tiver número para o outro lado, que seria a casa dos números. Sempre lembrando de pagar o pedágio. E não esqueçam que toda vez que estivermos procurando o valor do x ou da variável que esteja ali no problema, nós vamos colocar no final a solução,
o valor que foi achado naquela equação. Pode ser através do S, que é a solução, ou alguns autores de livros colocam como conjunto verdade. Isso não teria problema nenhum, tá? E assim concluímos mais um PowerPoint, onde conseguimos revisar um pouco sobre as equações que já tínhamos trabalhado.